dom da profecia, né? Como havia falado, o profeta deve manter uma expectativa de escuta. Sim, recolhimento e silêncio são fundamentais hoje na nossa vida de evangelizador. Recolhimento e silêncio. Por quê? Porque se você não tem intimidade, você não se recolhe, você não ora, não viaja para dentro, não faz aquele viajar para dentro, como que você vai filtrar a vontade de Deus na sua vida? Como que você vai conhecer verdadeiramente a vontade de Deus na sua vida? E nós vivemos num tempo que a interatividade tecnológica, as redes sociais, né, e tudo isso acaba tomando a nossa atenção e não temos tempo para ouvir o Senhor. O Senhor precisa que nós profetizamos, mas para que nós possamos profetizar, nós precisamos ouvir o Senhor, não a nossa intuição, não a nossa empatia, mas ouvir o Senhor verdadeiramente. Para isso é preciso recolhimento e silêncio. A oração do discípulo de Jesus é mais do que falar no vazio, ler no vácuo, sofrer na solidão, contemplar um túnel sem fim. A oração do discípulo de Jesus ressuscitado, é muito mais do que tatear na escuridão. Ela não é tão pouco um salto no abismo. O discípulo de Jesus foi levado à posição de amigo, de mestre. Olha que bacana isso, né? Muito lindo isso, né? Sendo amigo de uma das pessoas da Santíssima Trindade, goza automaticamente da amizade das outras. Por isso, sua oração é, antes de tudo, aproximar-se de Deus, um inclinar de ouvido na direção dos lábios da Trindade. Você pode ver em João 15, 14, Hebreus 11, versículo 6 e Isaías 50, 4b, 5, né? Para saborear o seu canto de amor. Precisamos buscar essa intimidade. Precisamos falar com Deus como amigos, né? Eu tenho uma dinâmica de vida, às vezes, querendo falar com o Senhor, eu costumo colocar uma cadeira em frente a mim e falar, Senhor, eu quero conversar contigo, e ali converso com o Senhor. Também no meu carro, às vezes eu falo, Jesus, senta aqui, Jesus, eu quero conversar contigo, e ali converso com o Senhor. E depois fico atento àquilo que o Senhor tem que me falar, àquilo que o Senhor vai me falar. Precisamos disso, eu e você precisamos disso, sabe? Às vezes eu passo 1 hora, eu acordo bem mais cedo, passo 1 hora em oração, e vou te ser sincero, vou abrir aqui o meu coração, que não é de joelhos. Eu fico deitado e clamando o Senhor, implorando o Senhor para que fale comigo e ouvindo o Senhor. Aí depois de trabalhar esse esvaziamento, faço uma oração de esvaziamento, depois de trabalhar esse ouvir o Senhor, aí sim eu me levanto, dobro meus joelhos e vou orar. E ainda no chuveiro vou clamar o Espírito Santo. E saindo de casa, no que vou trabalhar, ligo o meu som ali, o rádio, ouvindo louvores o dia inteiro, trabalhando cheio do Espírito Santo, pela graça de Deus, porque eu sou muito miserável, e assim podendo levar Deus para as pessoas no meu trabalho, que é no Uber. Sabe, nós precisamos viver a graça de Deus. Não é só ter uma vida de oração, é também viver uma oração em vida, né? O profeta precisa ser alguém que tem intimidade com Deus. Vamos pedir isso ao Senhor, intimidade. Bom, nas reuniões de oração, cria-se assim o que é denominado ciclo carismático, composto de louvor, oração e profecia. A Assembleia dirige-se a Deus pela oração, que é o diálogo com o Senhor. Bom, eu já vi no primeiro tema lá, falando sobre os carismas, né? Os dons carismáticos, nós vimos e presenciamos que os dons carismáticos não é algo novo da renovação carismática, não. Eles trazidos ou descobertos pela renovação carismática, não. Eles já existiam enquanto história da igreja, essas manifestações. Podemos acompanhá-la antes na vida dos santos, né? Na vida dos profetas, assim, de Deus, santos místicos que passaram pela nossa história. Mas através da renovação carismática, esse dom floresceu. Como, repito, né, que eu já disse lá atrás, São João Paulo II, a renovação carismática, ela é a primavera da igreja. E assim, mediante esse dom maravilhoso, que também a renovação carismática, inspirada por Deus, trouxe os dons e os carismas para o grupo de oração, que acontece da seguinte maneira. Bom, no ciclo carismático encontram-se assim estes elementos: oração, louvor, cânticos e preces, ok? Oração em línguas, seguido de um bom tempo de silêncio, que na verdade é o momento da escuta de Deus, da unção, que geralmente precede a profecia. Coisa boa, né, gente?
Grupo de oração, Padre Jonas Abib. Grupo de oração é pronto-socorro de Deus, meu filho. Ele dizia isso. Mas quem vai trabalhar no pronto-socorro de Deus tem que ir lá como profeta, como médico. Não pode ir também como doente somente, né? Nós precisamos aí, quem trabalha em grupo de oração, precisa se preparar, precisa orar, precisa ter uma vida de oração, de escuta, de entrega, para que realmente sejamos ali discípulos usados pelo Senhor, profetas, que possamos realmente exercer os dons e os carismas que Deus nos confia. Não por mérito, não porque rezamos muito, não, mas pela busca de santidade, né? Que nós devemos ter como primeiro de tudo na nossa vida. Bom, profecia. Acolhimento, o momento da resposta que damos a Deus, após a qual a comunidade louva e exulta de alegria pela palavra que o Senhor dirigiu. Que lindo isso, né? Após a profecia, a comunidade exulta de alegria com a palavra que Deus nos dirigiu. É olharmos para estes momentos do ciclo carismático que acontece aí na nossa vida de oração, também no grupo de oração, e percebemos que cada momento nos prepara para ouvirmos a voz de Deus dentre todos os momentos, a escuta ou o silêncio se faz necessário, pois é no momento que Deus fala. À medida em que a comunidade habitua-se com o ciclo carismático, torna-se mais aberta ao Senhor e ao cumprimento da sua vontade, né? Quer dizer, o Senhor direciona, o Senhor deu essa profecia de como funcionar para a renovação carismática, e nós devemos aí obedecer, né? Viver esses momentos, viver esse ciclo de oração para termos aí as profecias, as revelações, tudo que Deus quer nos falar. Ele tem sede, meu amado. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer fazer tudo novo, Ele quer que você tome um banho de amor, Ele quer curar as feridas, quer libertar dos traumas. O Senhor tem sede. Você é amado até o sangue por Jesus, né? Bom, tipos de profecia. Vamos lá então, para a gente encerrar aí, né? Já são 2 vídeos falando de profecia. Gente, mas é muito rico. Não dá para parar, não dá para falar mais ou menos, né? Eu estou acompanhando aqui com o Catecismo da Igreja, com a Bíblia, com os estudos que eu anotei. Vamos lá. Além da profecia verdadeira, pode acontecer de ser proclamada numa reunião de oração ou fora dela, outros tipos de profecia. A. Não profecia. Tipo de profecia. A letra A é a não profecia. Quando as palavras vêm da mente humana. Falava isso, já dei uma introdução, né? No outro vídeo. São sentimentos, às vezes, bastante piedosos até, né? Bastante piedosos. Mas que não vêm de Deus. Ok? Mas sim da pessoa movida pelos seus anseios, querendo que a outra encontre Deus, querendo que a outra se converta, querendo que a outra seja curada. E essas palavras vêm segundo nossos anseios. A falsa profecia, letra B, tipo de profecia, a não profecia. A falsa profecia, letra B, é uma mensagem influenciada pelo demônio. Pode ocorrer normalmente, contradiz a palavra de Deus ou a tradição e os ensinamentos da igreja. Ficar atento a isso, né? Se contradiz a palavra de Deus, se contradiz a tradição da igreja, não é uma profecia verdadeira. A falsa profecia detectada pelos seus frutos causa mal-estar junto à comunidade, vê-se logo que não procede do Espírito Santo, pelos efeitos negativos que produz. Bom, falsa profecia, mas que tem muitas profecias também e exortações que também nos causam uma tristeza, nos causa também um certo mal-estar a primeiro momento, porque são palavras que nós não gostaríamos de ouvir, tomados pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, tomados pela nossa soberba, ficamos chateados de ouvir uma palavra que vai direto naquele pecado que nós temos de estimação. Não é esse o caso. O caso aqui de falsa profecia é quando ela causa um mal-estar e tudo isso, porque ela vai contra o Evangelho, ela vai contra, né, os ensinamentos, a tradição da igreja, ok? Bom, profecias, pode acontecer. B, agora, a falsa profecia é detectada pelos seus frutos, como já disse. Profecias longas, a pessoa recebe a inspiração de Deus, mas fala, né? É um tipo de profecia. Dizer que ela não tem validade, porque a pessoa falou tudo que estava ali, não, tem validade. E nem sempre aquele profeta, aquele homem usado por Deus, ele está exagerando, não, realmente tem que ser falado. Tá? Mas existe aí as profecias longas. Profecias repetitivas.
A pessoa pronuncia as palavras inspiradas e, na ânsia de continuar ensinando, fica repetindo as mesmas palavras ou com pequenas variações. Acontece também, né? Muito. Bom, profecias influenciadas por devoções pessoais. Quando uma pessoa tem uma ligação, né, muito estreita com algum tipo de vocação, coração de Jesus, de Nossa Senhora, algum santo, poderá se sentir impulsionada a mesclar a profecia com esses sentimentos pessoais. Às vezes a mensagem é transmitida estritamente com elementos de tais devoções. Ok? É necessário recorrer ao indispensável dom do discernimento, que é um dom de revelação que ainda vamos estudar nas próximas vezes, né? Que são os dons de revelação. É preciso buscar o discernimento. Primeiro, observar o discernimento, ter o discernimento e observar se ela não contradiz a Bíblia ou a doutrina da igreja. Segundo, perceber as impressões que ela causa na Assembleia: paz, alegria, contrição, medo, angústia, ansiedade. Tá? Paz, alegria, tá? Contrição, angústia, o que ela causa? Perceber isso. E esperar que ela seja confirmada por outras pessoas. Também, né? Esperar que outras pessoas confirmem a profecia. Bom, é bom que se diga que o demônio não tem poder e autoridade para interferir numa oração humilde e aberta ao Espírito Santo. Quanto mais louvor, menos espaço para Satanás. Ele necessita de um tipo de brecha para influenciar as pessoas. Então devemos pedir a Deus uma oração humilde, uma oração, né, sincera, uma oração onde possamos abrir verdadeiramente o nosso coração para Deus. Bom, o dom de interpretação de línguas nós vamos deixar para a próxima semana, porque não teria como falar hoje, porque vai ficar um pouco cansativo, né? Nós já temos aí 3 pregações, né, que são muito importantes para que nós possamos entender o dom do discernimento. Os dons carismáticos. É uma alegria poder estar com você, poder partilhar com você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você quiser, partilha aí. Pode enviar esse vídeo para os seus amigos. Nós aqui, Éfeta, não buscamos status nem fama. Nós buscamos louvar e bendizer ao Senhor. Nós só queremos que o Senhor seja conhecido, se faça conhecido e transforme as vidas. E que não olhe para mim como uma referência, porque eu não sou. Sou pecador e miserável. Sou apenas um homem que vive as palavras lá de Dom Gilson, que hoje é bispo de Nova Iguaçu, que ficaram marcadas no meu coração. Ser santo é ser um pecador que nunca desiste. Esse sou eu. Amém? Que Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Amor Divino, né, que foi agora, né, recebeu a coroação pontifícia, que ela esteja conosco, que ela interceda por nós, pela nossa diocese, por toda a nossa igreja, pela vida do nosso bispo Dom Gregório, pelo Santo Padre e o Papa e por todo o nosso clero. Amém? Você é amado até o sangue por Jesus.